Fala pessoal, professor Armindo aqui com mais uma matemática sensacional para vocês, relacionada hoje às mudanças climáticas e tudo que tem acontecido aí no planeta, no que diz respeito aí às questões de frio, que nós tivemos aí ultimamente, as questões aí de chuvas aí intermitentes em algumas regiões, as questões aí relacionadas ao El Niño e Laninha com aquecimento e o resfriamento das águas do Pacífico, bem como todas as correntes de frio que estão chegando no hemisfério sul e as correntes também de calor extremo que estão chegando no hemisfério norte. O mundo tá doido! Será que isso vai afetar nossas abelhas? Te convido a ficar comigo aqui, que até o final desse vídeo a gente vai falar e conversar bacana sobre esse tema. Vamos lá? Parece que o frio não quer mais ir embora. Passou aí a semana passada, uma frente fria pesada, muita geada, prejudicou muito a florada. Só que o frio continua. Tem regiões aí do sudeste, do centro-oeste brasileiro que o frio tá porreta. A gente teve aí praticamente muita geada, prejudicando aí as principais floradas, o cipaúvo, o açapeixe e outras plantas, que teve aí realmente aí uma perda considerável no que diz respeito ao volume de mel que se espera produzir até meados de setembro, outubro, novembro, quando termina a safra no sudeste, no centro-oeste brasileiro. E aí tá todo mundo se perguntando no que isso vai impactar nas minhas abelhas, no que isso vai impactar no volume de produção de mel que eu vou estar produzindo. É muito importante esse vídeo porque eu pretendo trazer as respostas para vocês, a gente fazer uma análise do que está acontecendo com o clima, do que está acontecendo com o tempo, por que está tendo tanto frio, por que estão tendo aí frentes frias recorrentes uma atrás da outra, ciclones extratropicais no sul do Brasil que podem realmente prejudicar muito todo o comportamento aí da safra e da produção de mel nos próximos meses. Você que é apicultor, que já tem apicultura, que já tem abelha, tem que ter isso muito fixo com você, para você entender todo esse comportamento de como que você vai agir com as suas abelhas. Tem produtos que de repente, no meio da chuva, ele não vai dar condição de você ter um volume tão grande de mel, por exemplo, mas por um outro lado, tudo está desenhando para a gente ter uma grande safra de própolis. Mas para isso a gente tem que estar inteirado e entender como é que funciona a questão do clima e do tempo e de como que ele afeta as abelhas como um todo, tá bom? Vamos lá conversar sobre isso para você estar inteirado e saber o que é que está havendo e como que você vai comportar daqui para frente. No sul do Brasil, no ano de 2020 todo, o sul do Brasil ele conviveu com a maior seca dos últimos 16 anos. Foi muita seca. O sul do Brasil foi muito afetado. Na média, a região sul do Brasil, ela conviveu ali com uma média de 70%, 80% de quebra de safra. Muito pouco mel que foi produzido, considerando que a região sul é a região do Brasil que mais produz mel. Quando a gente pega aí todo o histórico dos últimos 20, 30 anos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são os estados que, de fato, eles produzem muito mel e que pesam favoravelmente na balança comercial do Brasil no que diz respeito à exportação e produção de mel como um todo. Toda essa onda de seca que teve no sul do Brasil, isso afetou demais toda a produção de mel no sul do Brasil, mas gerou também todo um efeito em consequência para o sudeste e para o centro-oeste brasileiro. E vou até além. Ele influenciou, não foi apenas a seca que está ocorrendo agora no sudeste, no centro-oeste brasileiro e que está aí ocasionando essas ondas de frente fria e de quebra de produção de mel. Isso afetou também todo o clima no hemisfério sul do planeta. A gente pega aí praticamente todo o hemisfério sul, ele interferiu decisivamente na questão da elevação ou diminuição da temperatura das águas do Pacífico e alterando todo o clima envolvendo a questão de El Niño e de Laninha lá dentro do Oceano Pacífico. Isso interfere decisivamente em praticamente todo o clima dos países que compõem o hemisfério sul do mundo. Então a gente pega ali a Austrália, que está sofrendo consequências disso, a gente pega a África do Sul, que está sofrendo consequências disso, e todos os países da América Latina como um todo. Principalmente os países da América Latina, que estão ali, que são margeados diretamente ali pelo Oceano Pacífico. A gente pega o comportamento todo do Oceano Pacífico do ano de 2020 para cá, a queda de temperatura no Oceano Pacífico ela foi muito alta. Então o Oceano Pacífico está gelado. Não é que ele está todo congelado, ele está gelado, ele está com a temperatura muito abaixo do normal, do que seriam em condições normais para ele estar aí trabalhando todo ano. Junto com ele, várias frentes frias também subiram e adentraram os três continentes do planeta, tanto a América, quanto a África, quanto a Oceania.
Então a gente tem aí as correntes frias subindo ali da Antártida e que estão atingindo todo o hemisfério sul do planeta. Isso está levando a uma alteração climática a nível global. Até mesmo no hemisfério norte, o fato das águas do Pacífico estarem comportando com a temperatura abaixo da média, no hemisfério norte está tendo o inverso do hemisfério sul. Está tendo temperaturas muito acima da média. Então, se aqui a gente está convivendo com frio, é praticamente uma ideia de quê? De que todo o calor que deveria atingir o hemisfério sul do planeta, ele se dirigiu esse calor para o hemisfério norte. Então a gente pega países ali da Europa, dos Estados Unidos, regiões onde a temperatura média nessa época atingiria, claro, no verão, 30 a 35 graus, e regiões que estão chegando até a 50 a 52 graus, em pleno continente europeu. Então é algo que nunca o planeta conviveu, nunca o planeta ele teve o contato com uma alteração climática tão forte. No hemisfério sul, o que a gente tem observado é o quê? É que a redução da temperatura das águas do Pacífico, com a subida vertiginosa de várias correntes de frente frio para a região sul do Brasil, centro-oeste e sudeste brasileiro, isso está interferindo decisivamente no comportamento do clima. É só você observar, nós estamos iniciando o mês de agosto, tá? No princípio do mês de agosto, e todo o frio que acometeu a região sudeste e centro-oeste no final do mês de julho, e agora nesse princípio de agosto, que ainda continua frio em várias regiões, isso é um frio que em condições normais aconteceria no mês de maio. Nós não temos histórico da gente ter tanto frio num período tão longo, num período tão extenso quanto agora. Eu cheguei a fazer previsão para vocês em vídeo que eu coloquei no canal há 2 semanas atrás, dessa massa polar que subiu há 10 dias atrás e que afetaria de maneira muito agressiva todo o clima da América do Sul como um todo. Cheguei a falar inclusive de geadas aí muito agressivas que poderiam matar muitos enxames de abelha. Houveram mortandade de abelha, não tanto quanto eu alertei. E graças a Deus, queimei minha língua por conta disso. Mas o frio não foi embora. O frio está aí. Então a gente está tendo aí um frio além da conta, abelha com dificuldade de sair da colmeia para trabalhar. Abelha, as poucas que saem da colmeia para trabalhar não encontram o néctar e o pólen porque a geada queimou toda a florada. E a gente está em pleno período de safra no sudeste e centro-oeste brasileiro. O sul do Brasil está em pleno período de manejo de pré-safra, preparando as colmeias para a safra a partir de outubro. Essa friagem que está tendo também em todo o sul do Brasil, isso vai afetar também o manejo pré-safra, vai afetar o desenvolvimento das colmeias. E o apicultor tem que estar pronto e preparado para isso, para saber o que fazer. É muito importante você ter fixado com você um ponto, que a abelha ela é aquilo que o apicultor promove para ela. É óbvio que dentro de uma safra do mel, é a abelha que busca o mel, é a abelha que busca o pólen, é a abelha que busca o alimento dela. Mas no momento igual esse que a gente está vivendo, de muito frio, de muita seca, de falta de alimento, de geada que acabou com a safra como um todo, o apicultor ele precisa ter um comportamento com a abelha, primeiro, de manter o conforto biológico da abelha. Segundo, de não esperar uma safra de mel volumosa. Não quer dizer que não vai ter safra de mel, vai ter safra de mel. Mas a quebra de safra ela vai ser muito forte, ela vai ser superior a casa aí dos 40% a 50% vocês podem esperar. Não tem como haver uma safra de mel intensa depois da gente ter tido um período tão longo de geada, praticamente aí prejudicando toda a florada do cipaúva, toda a florada do açapeixe, prejudicando até algumas floradas do café e da laranja. Então a gente prepara aí que realmente a safra de mel ela vai ser abaixo daquilo que se esperava. Mas vai ter alguma safra de mel. O mais importante, principalmente para o pessoal do sul do Brasil, é ter a ideia do quê? É ter a ideia de que vocês estão no período do manejo de pré-safra, no período de preparação das colmeias para a safra do mel, entrando troca de favo velho, alimentação, rainha. Vocês vão fazer todo o manejo corretamente, só que vocês estão em frio. Então mantenha ali o ovado reduzido, mantenha o ninho aquecido, troca os favos, entra a alimentação pesada para o enxame crescer, mas você também vai precisar entrar, além do xarope água com açúcar, e além da aplicação do promotor de crescimento, você vai precisar entrar exclusivamente para esse ano, com toda essa friagem que está cometendo, você vai precisar entrar também com bife proteico, porque não tem pólen na natureza. A abelha não está encontrando pólen na natureza, ela não está encontrando a base material que ela vai colocar dentro dos favos, formando pão de abelha, para dar condição ali da abelha sentir de que a colmeia está equilibrada. Então você vai precisar entrar com bife proteico.
Prepara o bife proteico, conforme a gente ensina vocês nos vídeos do canal da Cia da Abelha. Para os alunos da Cia da Abelha, como eu ensino detalhadamente dentro do curso Premium, faça o bife proteico, aplique. Aplique também o xarope e água com açúcar a 70% acrescido do promotor. O enxame vai desenvolver. O pólen que ela normalmente encontraria na natureza em pequena quantidade nessa época e que ela não está encontrando em função da geada que aconteceu, você vai suprir através do bife proteico. Isso não consta do calendário apícola, é importante citar isso. Isso não faz parte do calendário apícola a aplicação das 3 porções de alimentos, xarope, promotor e bife. Em condições normais você aplicaria só o xarope e o promotor, ou então só o xarope e o bife. Você escolheria um ou outro, mas esse ano você vai precisar aplicar os 3, porque ela realmente não está encontrando aquilo que ela precisa para poder crescer, para poder desenvolver. Fazendo isso, o enxame vai crescer, o enxame vai desenvolver, a rainha vai entrar em processo de postura e o enxame vai crescer. Quando a florada chegar meados de setembro, outubro, a colmeia vai estar pronta para poder produzir, você vai entrar as colmeias e aí lá a gente vai ver como é que a florada vai comportar e a entrada de mel também vai comportar. Isso para o pessoal do sul do Brasil. Pensando no pessoal que está no sudeste e centro-oeste, aí também tem que estar atento em relação ao quê? Tem que estar atento em relação à aplicação de alimentação para manter os enxames vivos. Tá tendo alguma entrada de mel? Tá. A gente, por exemplo, que está no Goiás, que está no Mato Grosso, que está em Rondônia, que está no Acre, que está no oeste da Bahia, que está no Distrito Federal, que está no centro-norte de Minas Gerais, que está no norte do Espírito Santo, está tendo florada. A abelha está encontrando florada. O cipó-uva, por exemplo, não queimou, não teve geada. O açapeixe está todo aberto, não teve geada. Então a abelha está produzindo. Agora, quando a gente pega o centro-sul de Minas, parte do Triângulo Mineiro, o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná, aí nós já estamos falando de região que teve geada demais. E aí o principal papel que você, apicultor, tem que ter é o de manter a abelha viva. Faz a revisão da colmeia. Não esquece que a revisão tem que ser baseada nos 5 pontos de perfeição da colmeia: presença de cria nova, presença de cria de larva, presença de cria madura, presença de mel, presença de pólen. Se você não encontra esses 5 pontos de perfeição, o enxame está desequilibrado. Repito, se você não encontra os 5 pontos de perfeição, o enxame está desequilibrado. Então você vai precisar entrar com a nutrição adequada para ela poder regular esses 5 pontos de perfeição. Às vezes a colmeia está muito populosa, mas se ela não tem cria nova, cria de larva, nem cria madura, pouco pólen, pouco mel, o enxame vai morrer, o enxame vai definhar. Isso aí é também a consequência do frio. Não é o frio direto que está matando, mas é a geada que praticamente prejudicou essas regiões últimas que eu falei, aonde não deixou sair tanta florada assim no ambiente. Então tem que estar atento. Tem que estar atento, tem que revisar. Eu tenho recebido muitas mensagens: professor, meu enxame está fraco, o que eu faço? Aí eu pergunto: como é que está os 5 pontos de perfeição? Ele nem revisou. Ah, não, a abelha está entrando e saindo da colmeia. Isso não significa nada. Às vezes o enxame está populoso, mas está faltando cria nova nele. Se está faltando cria nova nele, pode observar que vai estar faltando também pólen, vai estar faltando o que? A base proteica no favo. Tem que entrar bife proteico. Ah, pessoal, mas nós estamos em plena safra. Tudo bem, meu amigo, mas em plena safra, depois de ter passado uma geada, eu falo para vocês que o que a abelha vai encontrar de flor nessa região do sudeste e centro-oeste, que teve geada, isso vai acontecer lá para meados de setembro em diante, já bem no final da safra. Essa região vai ser muito afetada por essa geada que houve. Vocês podem esperar aí quebras de safra superiores a 70%. Então a influência da seca do sul do Brasil ano passado, que levou a um desequilíbrio do ciclo chuvoso também no sudeste e no centro-oeste, que levou a um desequilíbrio das correntes de frio que vem do sul do Brasil, que levou a um desequilíbrio do comportamento de aquecimento das águas do Pacífico, desequilibrando El Niño e Laninha. Tudo isso está gerando um comportamento agora no clima, no tempo, nas floradas, nas florestas, onde a abelha sente o tranco, ela não encontra o que comer. Ela não encontra o que comer, então ela não vai ter alimento para poder armazenar na melgueira. O trabalho do apicultor nessas regiões que teve geada é manter a abelha viva. Professor, mas manter a abelha viva sendo que não vai ter produção? É, manter a abelha viva sendo que não vai ter produção. Não é todo ano que você tem aquela chuva volumosa e que o gado ele engorda lindo, bonito, que você tira leite da vaca. Não é por conta disso que você não vai alimentar o animal, não vai alimentar o boi, não vai alimentar a vaca, não vai alimentar o bezerro. Você tem que ter um cuidado com a abelha normal. Esse ano está tendo quebra de safra? Está compensando o ano passado que teve uma super safra. Tudo leva a crer que 2022 normalmente sempre alterna
Um ano muito bom de safra, outro ano de quebra de safra, outro ano muito bom, o outro ano de uma safra mais ou menos, sempre dá uma alternância, nunca é igual. A gente tem que imaginar que a natureza ela é sempre cíclica, vai e vem, vai e vem. Então você ter essa percepção é que você descobre o processo de produção. Eu falei no início do vídeo que a gente tem a possibilidade ainda de trabalhar a questão da produção da própolis. Então a gente está tendo aí em várias regiões aí do sudeste, do centro-oeste brasileiro, não são chuvas intensas, são chuvas ali intermitentes, às vezes de um final de tarde, chuvinha pouquinha, mas é o suficiente para poder provocar ali um brotamento das plantas. Então a gente tem aí as plantas que produzem própolis no sudeste, centro-oeste, parte do norte do Brasil, que é o caso aí do alecrim do campo, que é o caso do açapeixe, que é o caso da copaíba, que é o caso ali do angico, né? Que são plantas que produzem resina para própolis. É o caso, por exemplo, ali de outras plantas também que soltam resina, para você realmente aí buscar esse meio de você desenvolver uma boa produção de própolis ali, compensando uma eventual quebra de safra de mel. E ela vai acontecer, tá? Não tem que ter pavor por conta disso, não tem que ter desespero por conta disso. Não é a primeira vez que acontece isso, já aconteceram dezenas de vezes no passado, como também aconteceram dezenas de anos onde a safra foi acima da média. É isso que traz o quê? É isso que traz a média dos 60 quilos de mel para o sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Quando a gente fala que a abelha produz de 60 a 90 quilos para quem está no cerrado, é isso aí. Vai ter ano que vai dar demais, 90, 100, 110 quilos, e vai ter ano que vai ter quebra. Vai cair produção para 30, 40 quilos e olhe lá, às vezes produz até menos. Então um ano compensa o outro. Quando você tira a média no final de 5, 10 anos, é que você encontra ali a média de produtividade na casa dos 50, 60 quilos por colmeia. Então você ter essa percepção é que muda toda a maneira como você enxerga a apicultura. Então você não pode enxergar a apicultura de forma isolada 2021. Você tem que enxergar a apicultura como um todo. Você que está começando a apicultura, que está montando o apiário agora, você não pode enxergar o trabalho seu como agora. Você tem que enxergar o trabalho seu como agora voltado para os próximos 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você tem que enxergar de maneira global. Eu sei que para quem está começando, às vezes é difícil enxergar isso. Para a gente que já trabalha com apicultura há muito tempo, para a gente isso é normal. A gente enxerga o trabalho da apicultura de hoje como somatório de trabalho dos últimos 10 anos. Então a gente consegue ter uma ideia de como que vai ser o comportamento desse ano e dos próximos anos. O mais importante é o quê? Você está sempre estudando, buscando, aplicando, seguindo o método, mantendo a abelha nutrida, bem alimentada, para a coisa poder acontecer. E com certeza a produção ela vem para valer. Não percam a chance e a oportunidade das caixas iscas. Está tendo muita enxameação de abelha, mesmo com a temperatura abaixo da média. A gente está trabalhando com a temperatura aí até 5 graus abaixo da média histórica para essa época, mas isso não está impedindo enxameação. Pelo menos lá ali na região centro-oeste, está capturando muita abelha. Então é a oportunidade que você tem de repor plantel, colocar a abelha no apiário, fazer os enxames crescer, fazer os enxames desenvolverem, para você realmente encerrar o ano bem tranquilo, com a abelha trabalhando, produzindo, e entrar em 2022 de cara limpa e colocar a abelha para produzir para valer. Sul do Brasil, trabalhar e manejo pré-safra, como eu falei, alimentação das 3 porções, xarope, promotor e bife, porque ela não tem base material no favo e você precisa colocar essa base material para a abelha não enxamear. Às vezes a colmeia está entrando o alimento, você está colocando o xarope com o promotor, o enxame está crescendo, mas se ela não encontra a base material, a rainha junta as abelhas e ó, pica mula, como a gente diz lá em Goiás, vai embora, abandona. Então você tem que estar atento nisso aí para você não perder os seus enxames, tá bom? A gente está firme aqui no canal, firme com vocês. O que eu estou pedindo agora? O que eu quero agora? Eu quero que você assine o canal. Assina o canal, ativa o sininho e deixa a sua opinião aqui. Você acha que eu estou falando besteira? Você acha que eu estou falando errado? Tá tendo frio nessa região? Não tá tendo? Tá tendo florada? Não tá tendo? Qual que é a expectativa sua aí para quem está no Sudeste e Centro-Oeste para a produção de mel? E para quem está no sul do Brasil, qual que é a sua expectativa no que diz respeito ao comportamento do clima até meados de setembro, outubro, quando a safra começa? Vou estar esperando seu comentário e a gente vai trazer um diálogo bacana aqui. Estamos juntos aí no trabalho, tá bom, pessoal? De mais a mais estamos aí, vamos mandar brasa. Valeu, tudo de bom, tchau, fui!